Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast aqui no Estúdio 21, na cidade de Carapicuíba. Ali, 20 minutos de Pinheiros. O programa vai ao ar toda sexta-feira, às 19 horas, pelo Spotify e pelo YouTube. Eu sou Mila Posse, eu sou uma pessoa com nanismo, tenho o cabelo claro, encaracolado na altura dos ombros, tenho pele clara, olhos castanhos, eu estou usando um óculos de armação verde, estou vestindo uma camiseta de manga comprida cor-de-rosa e um lenço em cima dela que é colorido, marrom, amarelo. Aqui atrás de mim tem uma parede com uma cortina preta. Do meu lado eu tenho uma parede de madeira com 2 quadros da Marta Adriana Posse Cabral, que é minha irmã. E no meio desses quadros eu tenho aí o nosso logotipo, que é em amarelo ou laranja e branco sobre um fundo roxo. À minha frente eu recebo o Carlos Del Nero, e ele também está na frente de uma parede de madeira com um outro quadro da minha irmã. Oi, Carlos, bem-vindo. Muito obrigado, legal estar aqui. Seja bem-vindo. Faz sua descrição para o pessoal de baixa visão. Só o seu físico, mais ou menos, como você é. Eu tenho 69 anos, eu já quase falei 59, né? A gente com vontade, né? Tenho 69 anos, estou vestido aqui de camisa listrada de branca e azul, casaco escuro, tenho 1,75 m, cabelo baixinho, mais resistente ainda, né? Ainda está aqui. Sim, firmão. E acho que é só, né? Bom, é isso. O que mais? Pele clara, pele olho clara, claro. olho castanho. Cabelinho grisalho, de acordo com a idade, né? Correspondente à idade. Tá ótimo. É perfeito. Nunca fiz isso, mas vamos... Legal, achei legal. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Estava eu aqui num restaurante da região com minha mãe e minha irmã. Aliás, diga-se de passagem, de comida excelente, é o À Mesa. De repente veio este moço e conversar com a gente, porque a gente é muito animada. Tava lá falando bem, né? E as meninas atendem muito bem lá. E aí ele ofereceu este livro. E minha mãe falou, eu conheço seu pai. E fiquei muito feliz, porque a gente se conhece há bastante tempo e não lembrava. O seu pai trabalhava com tapetes. Meu pai era especialista em tapetes persas, arraiolos, tapetes orientais em geral, né? E é muito legal. A minha irmã é tapeceira e a gente ia lá para ele fazer a impermeabilização, é isso que chama? Ele tinha uma oficina de acabamento, restauração, impermeabilização. E aí a gente ficou amigo. E minha mãe falou, esse era aquele menino. E estamos aqui de novo. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Carlos. Você é da região faz séculos, né? Como isso, eu. Então, meu pai, eu nasci em Perdizes, mas meu pai veio para cá na década de 60. E veio, assim, de mudança mesmo na década de 70. E eu morava em Perdizes e fiz engenharia lá na Álvares Penteado. Depois fiz Mackenzie, trabalhava no Ipiranga e morei em Perdizes. Daí, em 93, comecei a vir para cá, quando fundei a fábrica, né? Eu tenho uma indústria de embalagens aqui que tem 33 anos. E mudei para cá e minha vida está aqui nos últimos 30 anos. Então, eu sou uma indústria bem antiga aqui na região, né? Participo do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que a sede é Cotia e atende os municípios vizinhos. Sou diretor do Ciesp aqui. E tem uma startup, que é onde você almoçou lá, que você nos conheceu, uma startup de tecnologia de alimento. Ela parece ser um restaurante, mas ela é um laboratório de desenvolvimento de tecnologia de alimento, de conservação natural de alimento. Eu sou uma cobaia muito feliz. E isso vai ser... Esse projeto de técnico termina no segundo semestre desse ano, e aí a gente vai divulgar isso para o mundo como um case é um negócio que não tem em outro lugar do Brasil, com certeza, e eu não me lembro de ter visto no mundo. Então,
você faz parte da história, porque você tem lá desde a inauguração, né? Desde a inauguração que vocês foram lá. Agora já tem 2 lojas, né, na Granja? Já tem 2 lojas, uma lá no Square. No Square e outra na São Camilo. Gente, a comida é muito boa. Nossa, eu tenho um frango indiano com purê de manga, arroz com amêndoas e o frango é temperado com curry, um pouco de curry. Gente, é de ver estrelinhas. Deixa eu contar um segredo pra você. Preciso voltar lá. A diretora do que fica lá, chama Karina, e ela tirou um ano sabático na vida para estudar gastronomia. Ela fez cordon blanc em Londres e Tóquio. Então, é uma pessoa que formou em dois polos muito internacionais. Então, bate um papo com ela um dia, você vai... Olha, vou trazer ela aqui. Ela é melhor que eu. Pode trazer que você vai gostar. Você vai gostar dela. Não, você alimenta a alma, ela alimenta o corpo. Ela tá é muito legal com gastronomia. Legal. É um papo bom de gastronomia. Então, eu gostei. Conta mais. Pode contar mais na mesa? Posso. Da mesa? Conta. Então, é um projeto que começou há 2 anos e vai começar a expansão dele, a maturidade, quer dizer, foram laboratórios de pesquisa de prioridade 1, tudo natural, né? Prioridade 2, conservação natural também. Então, 80% a 90% está desenvolvido. A gente depende de alguns equipamentos que vêm da Europa para fazer o restante. E aí, lá em 2027, né, o ano que vem, a gente começa um projeto de expansão para São Paulo, para outros polos. Tem bastante candidato a querer ser sócio, ser franquia, mas no momento a gente vai crescer com loja própria, pelo menos até as 5, 6 primeiras lojas. Entendi. Né? Mas é um projeto legal. Todo mundo que vem, eu já recebi visitas, a gente recebe visitas do Brasil inteiro. Se você pegar da 10ª rede de supermercado até a 30ª, 40ª, 80% dos proprietários ou CEOs ou diretores já vieram visitar esse projeto. E a gente não divulga isso porque o projeto ainda não está no ponto de começar a divulgar. Né? Imagina quando tiver, então... Vai ser bastante coisa. Que legal. Então, na verdade, é de comida ou é de embalagem? Os dois? Tecnologia de comida embalada, os dois. Os Tecnologia de produzir de forma natural e embalar de forma natural. Você estender a validade do produto de uma forma natural, o que impacta um alto índice de segurança alimentar e um mínimo índice de perda de produto. Então, é um projeto que é para as empresas que manipulam o alimento reduzirem drasticamente seus desperdícios e suas perdas. Porque nesse processo de embalar, a comida se perde muito, se desperdiça? Geralmente, a comida envelhece muito rápido. Então, lá, há muito tempo, vem se pesquisando, existe um processo que é um nome técnico, que chama atmosfera modificada. Então, as máquinas, tem lá a gente tem essas máquinas, ela tira totalmente o ar da bandeja e injeta uma nova mistura com os 3 gases da vida, nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, e cada alimento tem um tipo de balanceamento dessa mistura que reduz seu envelhecimento de forma natural. Todas as misturas têm gás carbônico, porque o papel do gás carbônico é fazer as bactérias hibernar. Então, vamos dizer que um produto você vai dar um shelf life de 30 dias. Uhum. O queijo da Sadia fatiado, por exemplo. O gás carbônico é o que garante que as bactérias que existiam no produto no dia da selagem, no dia da produção, são as mesmas do dia da data de validade. Isso é o papel do gás carbônico. Os outros gases têm outros papéis na mistura e existe um gás específico para cada produto. Um dia eu te levo na cozinha lá, você vai entender legal! Isso. Né? No caso do sushi, foram 2 anos de pesquisa. As porcentagens de gás estudadas, etc. Então, o nosso sushi eu tenho em casa, eu levo e como com 6 dias, 7 dias. Na mesa, a gente está dando 4 dias, porque a pessoa vai levar para casa, porque é um grab and go também, né? Mas é bacana, lá um dia eu te levo lá para conhecer tudo isso. Você estuda o jeito daquele alimento estar embalado, depois de 4 dias ele tem o mesmo sabor Mesma coisa, do dia que foi embalado. Isso. E com sushi isso é difícil, hein? Então, porque tem uns que você de manhã tá um jeito, da tarde já não dá mais para comer. Então, isso a Polônia tem muita tecnologia para isso, então no mundo já se progrediu muito, né? Então,
peixe não estragar, já existe uma tecnologia que está muito boa. O problema, para estragar, nunca estraga. O processo garante, mas o arroz fica duro. Então, a grande tecnologia é não deixar o peixe estragar, nem o arroz endurecer. Nossa, aí você tem que colocar os dois ali. Tem chão. Menino, como isso é chão, difícil. Tem chão. Por isso que a comida é boa. Tem chão. E aí, eu fiz até uma brincadeira. Nas tuas embalagens não tem aquele negócio... Porque tem um que eu compro que não é comida preparada, é nozes, né? Uhum. E aí eu abro aquela caixinha, eu consigo abrir toda a volta da caixinha sem conseguir tirar o plástico de cima. E quando eu vou tirar o plástico, porque eles botam uma cola tão ótima ali, você não consegue. Só eu tiro toda a borda. E aí você fica nervoso e taca o garfo ali e rasga todo aquele plástico. Isso não tem na tua embalagem. Isso é uma tecnologia chamada Easy Open que a gente usa, quer dizer, obrigado por segurança, porque já aconteceu no mundo acidentes, no Brasil também, acidentes de gente que, por causa que o plástico rasga na hora de abrir, engole um pedaço de plástico, mistura lá com Sim. Então já aconteceu isso. Então a gente, 100% da produção é com produto Easy Open. O Easy Open é um produto que dobra o valor do custo da tampa, por isso que usam assim. Uma tampa, qualquer tampa, Easy Open, ela custa o dobro para fazer do que uma tampa que rasga. Mas vale a pena, você não vai comer um plástico. Vale a pena. E quando a gente bota no micro-ondas, por exemplo, com um pedacinho de plástico, é mais perigoso ainda, né? Porque aquilo reage com o calor? Não. Tem plásticos que não reagem, tem plástico que reage. Então, esse material que a gente usa é aprovado pelo FDA, pela Anvisa, tem todos... Então, tem muitos testes simuladores que garantem isso, né? Então, e a gente disponibiliza isso para os clientes de embalagens, para os clientes do restaurante, para entender esses testes simuladores. Então, por exemplo, você põe no micro-ondas a 3, 4, 6 minutos na potência máxima. E o teste que garante isso, ele é feito, por exemplo, 1 hora em 120 graus. Então, você tem os laudos de que qualquer tipo de alimento, você testa com materiais que tem álcool, que tem gordura, que tem açúcar, que em 1 hora a 120 graus, nada migrou do plástico para o alimento. Então, isso chama laudos de migração. É isso que garante a segurança do alimento. E as empresas deveriam ser auditadas como nós somos, né? A gente é auditado 2 vezes por ano por uma empresa internacional, que é uma empresa alemã, que garante que esses laudos estão certos, que é feito de forma certa, rastreabilidade certa. Que legal. E os alemães são super exigentes com isso, né? São chatinhos. Nossa, é uma coisa que a gente não tem noção. Eu já vi uns controles de qualidade aí de deixar o cara maluco, falando, meu Deus, mas esse é um detalhe tão pequenininho. Não, o cara vai pegar nisso aqui. Mas eles são bons. Ele vai justamente ali naquele pontinho que não estava certo. Então, essa empresa é a Delpac. Empresa de embalagens, Que está aqui desde 93, é isso? 93, 33 aninhos. Que legal. Nossa, tem gente que não resiste aos... Quanto mais uma empresa. Vou contar uma coisa para você. Que bonito. Apenas 1,5%, uma pesquisa que eu li, 1,5% das empresas passa de 30 anos. E nesse 1,5% que passou de 30 anos, 20% da mão de obra empregada estão nesse 1,5%. Então, é muito interessante essa... Empresa boa tem o cara desde o comecinho. Tem, é verdade. Que legal. A minha loja teve 25 anos. A gente considera também uma boa... uma muito vitória. Acima da média, infinitamente acima da média. 4 sócios, mais cacique do que índio, mas... mas é uma boa média. Ralava ali. E agora eu estou há 2 anos, há 1 ano e meio aqui no podcast, e estou muito feliz. Vou fazer o meu chamadinho, que já temos uma excelente notícia aqui junto. Eu tô com a lei de incentivo, fui autorizada a recolher a renúncia fiscal das empresas, né, a lei Rouanet, que permite que uma empresa possa descontar, ao invés de colocar o dinheiro dele no imposto e mandar ele para governo, ele direciona essa verba para incentivo de arte, cultura e entretenimento, como é o caso aqui do podcast. Então, nós estamos autorizados agora a recolher
esse dinheiro para poder crescer o nosso programa e fazer ele melhor ainda do que já é, porque eu estou muito exibida. Eu estou muito orgulhosa, a gente já está em mais de 70 entrevistas e sempre muito legais. Eu vejo elogios dos meus convidados, vejo elogio de público. Se você não conhece o podcast ainda, vá lá, cavoque, olha uma das nossas entrevistas. Essa daqui está sendo muito interessante, muito importante. E fale comigo, porque a gente pode ter tua empresa aqui junto no nosso telão. A empresa também pode estar num livro que está sendo escrito a respeito do podcast. E você sabe que quando um livro é uma mídia que fica, né, na internet, some, daqui 30 segundos às vezes some, e um livro, a pessoa vai ver daqui 10 ou 20 anos, olha aqui, esse programa que interessante, olha quem ajudou a construir essa fama, fica para sempre. Eu, que faço teatro, tenho programas de 30, 40 anos atrás, lá com o autógrafo do Antônio Fagundes, e uma empresa que ajudou a construir. Então, é uma missão e é um orgulho muito grande da gente estar ajudando a crescer aí a arte, a cultura, o entretenimento e o desenvolvimento de pessoas bacanas. Boa sorte com o seu livro. Muito obrigada. E boa sorte para o seu também. Você sabe, Mila, eu vou falar uma coisa para você. É um pensamento meu. Nós somos a soma dos livros que nós lemos. Eu acho que cada livro, eu li muito livro quando eu viajava muito e tal. Então, cada livro você pega uma frase, pega um pensamento. Um livro de 300 páginas, às vezes você pegou uma frase e um pensamento. Mas 10 livros, você pegou 10 frases, 10 pensamentos. 100 livros, você é uma pessoa muito acima da média, né? Porque sempre tem algo de bom num livro que traz pra gente levar para sempre. Eu amo livros, amo. Eu tô curtindo muito, eu tô lendo ainda. Tô numa parte ainda do início do teu livro. E gostei muito, tô achando muito legal aqui o que nos move, apesar de tudo. Esse daqui é um segundo livro? É um segundo livro. Isso vai ser uma trilogia? Acredito que não sei. Não, ainda não sabe. Na verdade, eu não tinha essa ideia. Assim. Não sei se eu devo contar a história do livro, do primeiro, só para você ter uma ideia do primeiro livro. Quer dar um spoilerzinho? Posso dar um spoilerzinho? Então, o primeiro livro nasceu porque eu fui um paciente de câncer que foi desenganado pela medicina e como empresário, uma empresa começando, cheia de dívida e cheio de problema para resolver e uma data de validade que a medicina me deu de pouco tempo, de poucos anos, fazendo um tratamento paliativo. Então, eu comecei lá, isso foi em 2006, a escrever um livro sobre a relação do paciente paliativo com a medicina paliativa, com o doente que não curável pela medicina paliativa, que é muito diferente da relação, olhando do aspecto do doente, é muito diferente da relação médico que olha para você e vai te tratar e te curar, e médico que olha para você e fala, vamos ver como é que vai ser o seu fim. Na verdade, como é que eu faço para você? E o pior é que é bem isso, né? Isso. Eles são alguns, delicados. E aí, eu acabei, quando tudo estava assim, que não tinha mais o que fazer, meu organismo começou a reagir. A minha forma de pensar foi um milagre que aconteceu na minha vida. Mas eu mantive todo o tempo isso em secreto com a minha esposa. Nós nunca falamos, só meia dúzia de pessoas sabiam o que estava acontecendo. E aí passou, quando foi em 2012, 13, 14, fui passando cada ano, 15, 16, em 19 eu fui para o Peru e fui fazer uma palestra no Peru, lá em Lima. E aí a pessoa que me convidou conhecia a minha vida, né? E na hora que eu estava lá na frente, ele falou, olha, ele veio aqui e falou, mas eu quero que ele conte a história da vida dele. Eu falei, mas eu nunca contei para ninguém, não queria... E acabei contando, e após essa palestra, esse evento, muitas pessoas vieram falar comigo, e eu entendi que a minha experiência de buscar esperança onde não existia podia ser útil para as pessoas. E aí eu vim decidido a pôr isso no livro, porque eu gostava muito de livro igual você.
Aí eu escrevi meu primeiro livro, até trouxe um aqui se você quiser ver. Trouxe meu primeiro livro. Mostra pra gente. Bem endividado que eu era, eu já estava estabilizado, eu tinha conseguido superar tudo, todas essas coisas. E aí a editora falou, não, você precisa ter uma política de venda para esse livro. Então esse livro conta a experiência de um paciente, de tudo que um paciente desenganado lida. E a experiência é muito comum entre as pessoas. Então muitas pessoas que leem compartilham comigo. Eu tenho muito feedback desse livro, né? Compartilham, falam, poxa, comigo aconteceu isso da mesma forma, eu sei que é assim e tal. E aí a editora falou, você precisa ter uma política de venda. Tem gente querendo comprar seu livro em Belém do Pará, tem gente que comprar seu livro. Eu falei, mas eu não quero ganhar dinheiro com isso, porque isso foi uma bênção que eu recebi e eu não gostaria de transformar isso em lucro. E aí eu tomei a decisão, busquei o Hospital do Câncer Infantil lá de Sorocaba e doei toda a venda desse livro para o Hospital do Câncer Infantil de Sorocaba e muita gente aderiu. Eu creio que, sem errar muito assim, todo o projeto envolvendo as pessoas, a gente arrecadou com esse livro uns R$250 mil entre doação, venda de livro, etc. Então, vamos dizer, esse livro é o que eu passei, e esse é o que eu aprendi. Agora, a trilogia, eu preciso ver o que vem para frente. Mas, então, e esse livro, eu tenho... Esse daí foi escrito quando? Quer dizer, Eu publiquei esse em 2021 e esse em 2026, 5 anos depois. Ah, tá. Então tem tempo ainda para fazer o terceiro. Então, Vou mostrar. Esse aqui eu tenho muita venda para médicos, muito comum um médico comprar para dar para algum paciente, porque é uma mensagem de esperança, uma mensagem de alguém que achou, desde pilotar kart para tirar da cabeça o problema da doença, como eu descrevo aí, trabalhar, tem bastante coisa que aconteceu que eu narro aqui na história, né? A capa é linda, e tem os desenhos dentro também, ó. Eu fiz eu peguei uma ilustradora que tinha que ser capaz de tirar das minhas palavras uma imagem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, se você me permitir mostrar. Que lindo. Eu tinha um exemplo que a minha esposa, quando eu estava tratando com radioterapia, ela estava na faculdade. Então, eu ficava com a minha filha em casa, que tinha de colo, né? Ela era de colo na época. E eu não podia chegar mais de 1 metro perto dela por causa da irradiação. E aí a moça fez uma imagem que eu achei muito legal aí desse momento da minha vida, né? E então ela foi eu gostei muito, ela fez um trabalho muito bacana para mim da parte de trazer para a arte, né, o que a alma estava sentindo na época. Que era a visão dela, né? Então isso aqui era a minha filha comigo e eu... Opa. Ai, tadinha. Nem lá atrás. Lá atrás eu fugia dela, coitadinha. Que fofinha. Porque era um tratamento chamado braquiterapia, que eles colocaram dezenas de esferas radioativas na região da doença. E essa foto da capa, na verdade, é eu olhando a radiografia da minha pelvis quando eu saí do centro cirúrgico, que o médico mostrou, deu certo, olha aqui como é que ficou. Então isso era a minha pelvis, esse não é um céu estrelado, isso é a minha pelvis com as esferas radioativas da braquiterapia. Aqui você estava começando o tratamento? Fez toda a fase do tratamento até... Aí tem desde o dia do diagnóstico, 15 anos depois. Os 15 anos do diagnóstico até o dia que eu terminei a escrita. E esse livro eu publiquei em espanhol também. Olha ele aqui correndo de kart. É. Acho tão legal o kart. Eu seria maluca para correr, mas não sei se pode. Não sei se eu alcanço, né? Fez muito bem para mim. Eu acho que tudo que você se desfoca, assim, você tira... Quando a gente tem um problema sério, você fica pensando nesse problema. Se há uma atividade que te tira que você começa a pensar em outras coisas que não seja esse problema, isso que você está vendo é o seguinte, eu fiz tratamento no Sírio-Libanês. E o diretor do Sírio-Libanês
é o Dr. João Luiz, que ainda é o Dr. João Luiz de hoje. Ele ainda é o diretor da radioterapia do Sírio-Libanês. E quando ele me deu o diagnóstico de que o tratamento não ia funcionar, ele falou para mim, você não tem um tumor, você tem um vulcão. E aí essa moça, a Mona Lisa, o nome dessa artista, né, ela fez e eu acho que... E desse livro também, eu gosto de trazer... E esse aqui é o novo. Também gosto de colocar umas imagens, transformar a palavra em imagem, eu gosto muito. É muito legal. Né? Eu acho que remete a pensamento. Esse aqui tem menos desenhos, mas... também... olha que lindo isso. Peraí, não cheguei nessa parte ainda. Além da dor, o amor. Que eu acho que é um tema que a gente pode falar um pouquinho mais. Que você fez uma frase... cadê? O amor é uma força concreta de cura, reconstrução e transformação. Exato. Eu acho essa frase tão poderosa. Podia estar numa camiseta essa frase. Na vida, são 3 forças que você não pode perder. Uma é a fé, a outra é a esperança e a outra é o amor. E o amor é a que abraça as duas. O amor é a que é como se fosse a mãe e 2 filhos. A mãe é o amor, a esperança e a fé são as outras 2 forças. Então, esse livro fala muito assim do quanto o amor direciona a nossa vida, direciona o nosso organismo, direciona. Então, eu sou uma pessoa que crê absolutamente que o amor tem poder de mudar a vida, de curar, de fazer o impossível. Então, eu falo disso na forma de escritor e na forma de testemunho. Mas o amor, que amor você fala? De que amor você fala? O amor entre uma esposa e um marido, entre a mãe e o filho, ou... porque você falou, uma força concreta de cura. Isso. Então, não é esse amor entre as pessoas, assim, imediato do eu te amo, vou te dar um presente no dia dos namorados. É o amor como algo que como qualquer habilidade humana que nós temos, ele tem que ser desenvolvido. Então, nós temos que aprender a amar, as pessoas têm que aprender a amar. Você não nasce com o dom de amar. Você não nasce amando, você vai aprendendo a amar. Tem um capítulo aqui, se você me permitir explicar, que foi uma coisa que abriu muito minha mente. Uma pessoa chamada Léo Buscaglia, um professor da Universidade do Sul da Califórnia, que era um professor que foi substituir um outro professor e não tinha um tema para fazer. Só que ele teve um trauma substituindo ele. A aluna que ele considerava a melhor aluna da turma se suicidou. E a partir daí, ele que veio de uma família super amorosa, um apegado ao outro, uma família italiana em Los Angeles, assim, na Califórnia, absolutamente diferente dos americanos, né? O que ele tinha em casa e o que ele via na rua era muito diferente, falando da década de 50, 60 e 70. E aí ele foi um jovem discriminado na escola, entrou na Universidade do Sul da Califórnia, se formou, se pós-graduou, fez mestrado e começou a dar aula. E nisso, entrando nisso que eu te expliquei, a principal aluna, a aluna que ele mais achava que era essa vai ser o top de linha e tal, ela se suicida. E isso ele perdeu o chão como professor, e aí ele começou um debate com os alunos sobre o que aconteceu e partindo do coração dele que aquilo foi falta de amor, foi por a pessoa não saber amar, etc. Ele começou a abrir esse tema com os alunos. Isso é muito interessante. E aí houve uma adesão de alunos inesperada. A turma cresceu, virou uma assembleia de gente fazendo debate sobre amor na Universidade do Sul da Califórnia. Ele chama hoje Dr. Love lá. E aí essa experiência de anos, a faculdade foi obrigada a criar uma cadeira chamada Love, chamava Love, cadeira, só estudava isso, era uma matéria não era uma matéria optativa que as pessoas faziam. E ao longo dos anos, tudo que ele aprendeu, ele escreveu num livro chamado Amor, Léo Buscaglia e Amor. É um livro que me inspirou muito também no passado.
E aí é muito nítido isso, a experiência que ele traz, que o amor é uma coisa que a gente desenvolve, a gente aprende. Então, ninguém pode dar amor se não tem, ninguém pode amar se não aprender a amar. Então, ele traz essa necessidade de que isso é uma característica que a gente tem que desenvolver em nós. A gente tem que aprender, tem que receber, é um conjunto de coisas, não é uma decisão. Então, amor não é uma decisão, é uma coisa que tem que vir. Então, dou exemplo, por exemplo, da minha mãe, que ficou órfã muito cedo, ia da casa de uma pessoa para outra, e foi uma criança que não recebeu nada. E ela foi uma mãe que não sabia dar carinho para os filhos, assim como minha esposa como minhas irmãs são. E, ao longo do tempo, ela foi criando os filhos, e ela é uma mãe legal pra caramba. Mas ela não tinha esse sabe, de abraçar, de beijar, de carinho. Até um dia que ela conheceu uma cachorra, teve uma cachorra que a gente salvou da rua. A cachorra, ela não queria cachorro, e aí de repente a cachorra se apaixonou por ela. Ela aprendeu a amar com a cachorra. Ela, de repente, Que excelente professora, né? Que é o primeiro capítulo do livro. Essa história é muito legal. Porque essa cachorra que a gente achou, eu levei num veterinário lá, que é o Luciano, lá perto do BenTV, para sacrificar, porque ela estava destruída, a cachorra. Ele falou, vamos tentar salvar. Essa cachorra apanhou muito, tá cheia de cicatriz, dente quebrado, ela apanhou muito. Então, é uma cachorra que sempre vai ser agressiva. E a gente tentou adotar. Então, já tinha era uma poodle, não era vira-lata, era poodle. A gente tinha uma fila de gente para adoção, mas a gente tinha que tratar do cachorro durante 45 dias para o cachorro se recuperar. Para ser possível adotar. Já tinha gente querendo. Ela estava tão... E o cachorro brigou com ela, mordeu a mão dela uma vez quando ela estava alimentando e tal. E ela deu uma dura. Minha mãe era brava. Assim, ela calma. Quando ela dava bronca, você escutava daqui em Cotia, né? Você escuta... A cachorra... Italiana, né? O cachorro levou uma bronca e tal. Depois disso, eles se acostumaram a viver uma com a outra e virou uma sombra. E ela começou a fazer muito carinho, receber carinho da cachorra, fazer carinho. A partir disso, ela também começou a fazer carinho nos filhos, nos netos. Ela começou a ficar, sabe, o apego do carinho e tal. Então, aprendeu uma coisa que estava travado nela. Porque legal. Só sofreu na vida. Então, uma pessoa que deve ter sido uma libertação, né? Porque tinha aquilo lá dentro, mas não sabia... Não tem jeito de você... saía. Você chegar para uma pessoa que só sofreu na infância, só sofreu. Você tem que amar. Não é, você tem que aprender, você tem que criar, é como uma planta, você tem que criar em você. Então a gente às vezes fala, não, você tem que amar o seu próximo, você tem que amar tal pessoa, você tem que... Isso é uma coisa que você tem que criar em você, tem que progredir em você. Essa fé, você tá botando ela na religião ou também é um conceito mais amplo? Na hora do perrengue, na hora do aperto, todo mundo tem uma fé miseravelmente pequena, mas é viva, né? Sim. Essa fé, ela funciona na hora que o filho atrasa para chegar em casa à noite, a hora que você acha que vai ser assaltado, a hora que o elevador parece que vai cair, a hora que o avião está em pane. Então, essa fé é uma semente que tem na gente, uma semente pequena. Então, desse avião, 110 pessoas tinham essa semente que estavam orando para o avião morrer lá naquela hora. E talvez uns nem essa semente tinham. Então, a diferença de uma pessoa para outra é o tamanho dessa semente. É você entender o que aquelas pessoas no avião tinham naquele momento. Elas dependiam de Deus. Isso é fé. Então, naquele momento, 80%, 90% do avião falava, está nas mãos de Deus. Mesmo que eu não sei quem é Deus, pouco sei de Jesus Cristo, mas é o cara que eu tenho agora. Quem eu tenho agora? Só não tenho mais nada. Eu não acredito no piloto. Se você está aí, me ajuda. Se você está aí, me ajuda. Então, eu vejo a fé dessa forma, é reconhecimento da dependência de Deus. Tá. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma confiança, você não dá para explicar direito. Né? É uma confiança que vem, aparece, e você confia tanto, você acredita tanto, que aquilo, mesmo que não se torne realidade,
Para você é mais ou menos isso? Então, é muito difícil Nossa, explicar. que papo É cabeça, muito não? difícil explicar. Você está me judiando aqui, mas, mas é assim. Vamos pegar o meu caso. Acho que é mais fácil explicar porque eu passei por isso. Todos os médicos me desenganaram. Um em especial, a minha oncologista, doutora Maria Nirvana, lá do AC Camargo, ela não se conformava que eu ia partir. E ela falou, eu quero um laudo de um médico. Eu tinha uma lesão na L4, um laudo de um ortopedista oncologista, de um urologista, de um vascular. Eu fui no último que fui foi no urologista. E ela mandou uma carta pedindo um parecer para uma avaliação. O cara olhou a carta, olhou para o prontuário e falou, eu não tenho nada para fazer, você vai morrer e pronto, meu. Gente, eles são muito... Você vai morrer e pronto, você está ferrado. Não foi é com F, mas não é ferrado, que ele falou. Você Eles são finos, né? E aí, eu saí da sala da consulta do jeito que eu entrei. Meu batimento cardíaco não mudou um minuto, uma batida. Por quê? Porque eu achei, poxa, eu sou melhor que esse cara, eu estou fazendo tanta coisa, estou lutando e isso acabou sendo bom para mim. Porque foi... Então, até a hora que a minha fé era pequena como a de todo mundo. E eu só pedi a Deus para me dar um pouco mais de tempo para conviver com a minha filha, que tinha nascido. Tenho 2 filhos mais velhos, mas a minha filha é pequenininha. Falei para ela, se eu morrer com ela 3 anos, ela não vai lembrar de mim direito. 4, 5. E aí, os médicos do Sírio, eles falaram, você vai, se tudo acontecer da forma mais positiva possível, você vai viver 5 anos. E no último mês do 5º ano, deu pau. Aí acabou, não tinha mais o que fazer. Então, eu fui para um lugar sozinho e só agradeci a Deus por ele ter me dado os 5 anos, porque eu sabia que não tinha cura. Então, a fé, nesse momento que isso aconteceu, eu recebi uma paz interior que por que eu fui para um lugar sozinho? Eu não conseguia voltar para casa. Aí, vamos dizer, essa oração de agradecimento que eu fiz me trouxe uma paz para dentro do corpo, que eu consegui ir para casa, consegui pôr minha filha na cama e foi quando começou a mudar a minha história. Então, eu não tenho direito de não ter fé. Eu não tenho como ter dúvida de ter fé ou não. Que lindo, cara, que papo, mas eu não esperava, sabia? Eu preparei aqui umas perguntas, mas olha, já eram. Tá certo. Tá certo, a gente aprende muito com esse tipo de história, com o outro, né? A realidade do outro é muito bacana para você ter esses parâmetros. Vamos dizer, se você pensar, desde os tratamentos que eu fiz e nos últimos 20 anos, então, ou seja, a primeira vez que eu entrei no setor oncológico de um hospital foi em 2005. Nós estamos em 2026, são 21 anos. Eu fiz um levantamento outro dia, que eu vou fazer uma palestra sobre isso. Eu já tive mais de 400 vezes, entre tratamento, consulta, raio-x, ressonância, densitometria óptica, biópsia, exame de sangue. Então, a frequência que você tem que ir no hospital, tantas vezes por ano, fiz radioterapia 4, 5 vezes, 5 tratamentos, são todos diário, tal. Então, eu aprendi muito a lidar com as pessoas que estavam do meu lado. Sendo que 3 anos de tratamento foi no Hospital Público de Sorocaba, o Hospital Regional de Sorocaba. Eu era o cara que parava de carro, né, que tinha um mínimo de posse para me locomover para ir até Sorocaba para me tratar, para receber o tratamento que era no Hospital Regional. E quanta coisa que eu aprendi com as pessoas que estavam do lado, com o sofrimento. Então, você aprende você imagina, assim, o que é uma quimioterapia de um hospital público que tem que atender
6 vezes o que um Einstein atende. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo espaço, no mesmo metro quadrado. Nossa. Né? O quanto é diferente as coisas, né? Tem uma medicação que eu tomo, que eu estou tomando lá no AC Camargo ainda, né? Aí você deita lá, o cara põe uma bolsinha de gelo, faz uma massagem, que é uma injeção de uma agulha grossa que dói. Eles falam que é uma picadinha, porque não é neles, mas dói pra caramba. E aí põe lá o gelinho e tal. E eu já tomava essa medicação em 2006 no regional. Então, que nada, meu. Você ficava ali, os doentes de próstata, como era o meu, que tinha que tomar essa injeção, que era o tratamento que tinha na época. Ficava na fila ali, levantava a camisa, pau, e ia embora para casa com os hematomas dessa cor da capa do livro aqui. Nossa. E era assim, então e eles faziam melhor. Apesar de tudo, você são heróis, os profissionais de saúde que estão nesse front e a família dos doentes, é uma coisa que aprendi muito a conviver e tentei cada momento que eu tinha lá de alguma forma ajudar, porque sempre tem alguém pior que a gente, né? Mais que você tá... O oncologia é uma coisa que você aprende, sempre tem alguém pior que você. Sempre tem alguém pior que você. Então, aprendi a tirar um pouco do que tinha de bom em mim para compartilhar. E agora você tá bem? Então, eu mantenho. O último capítulo desse livro aqui, do Paciente Terminal, ele chama Nos Vemos em 90 Dias. Então, fazem 15 anos que de cada 90 dias eu pego um alvará para mais 90 e vou indo assim. Eu pego uma indicação para mais 90 e continuo, faço os exames e tal. Porque não é um caso... meu caso é um ponto fora da curva, assim, não é um caso que a medicina está acostumada a conviver. São muito poucas pessoas que têm essa sobrevida. Que Pouquíssimas bacana. pessoas. Que lindo isso. Ser persistente. Bom nome. Que bom. É importante. Mas olha... Eu lembrei do Stephen Hawking agora. Que quando ele começou com o problema que ele teve, Lea, né? Que chama? Ela. Eletrose lateral amiotrófica. E os médicos deram no máximo 5 anos. E ele durou 50 anos. Né? E ele ria muito disso. Ele falou assim... você me vê aqui desse jeito, mas era para eu durar 5, cara. E tô aqui, firmão. Mas, Mira, a melhor explicação é a fé e o amor. Quer dizer, eu tenho uma esposa que me ama muito, meus filhos, minha mãe, meu pai. Né? Meu pai morreu de câncer de próstata. E meu pai, eu levei ele para fazer o tratamento no AC Camargo, onde eu convivia já 20... Ele não sabia, meu pai não soube. Ele morreu sem saber o que eu estava passando. Ele morreu, eu estava já com 11 anos de doença e ele nunca soube. E eu ia lá no hospital e eu sabia onde era tudo. Eu sabia onde era a rádio, eu sabia o que fazia antes. Ele falava, como você é esperto? Achando que era essa, mas não era. Na verdade, eu estava calejado de entrar ali. Sou observador. Foi muito legal. Meu pai era muito especial. Nossa, que papo bonito. Super obrigada. Obrigada, Carlos. E aqui começa... Posso falar? Posso contar? Pode contar o que você quiser. Que a gente agora tem uma parceria. E eu estou muito honrada e muito, muito, muito agradecida. O Carlos agora é um dos nossos queridos patrocinadores. Então, vocês vão ver eu falar muito bem aí dele daqui para frente. Estou muito feliz. E muito feliz em te conhecer de novo, né? Legal. E a gente brincava muito lá com os seus cachorros, que eles tinham nome... Eu olhei 2 cachorros, falei, esses cachorros, qual é o nome deles? Aí o seu pai, eles não têm nome. Falei, então tá. Então esse aqui é o Quelin, que é o mais pequenininho, e o maior é o Arraiolo. São 2 tipos de tapete. E você ria muito, a gente riu muito aquele dia. Então, é uma história que eu guardei. Uma história muito positiva, muito legal, que a gente tem muito carinho. Muito obrigada. Se alguém quiser... sim. Se alguém quiser conhecer a nossa startup, aqui na Avenida São Camilo, 1032, em cima da Smart Fit, antes aqui da Félix, né, para quem vem de São Paulo, é antes da Félix.
E lá eu deixei do lado da Enjoy também. Deixei uns livros lá para vender. O livro é pago via Pix ou cartão de crédito da conta do hospital. Não passa pela conta de nenhuma pessoa física, só na conta do hospital. É uma conta que nós temos. E serão muito bem-vindos. Vamos lá bater um papo. Procura a Camila lá. Ela vai falar muita coisa para vocês de alimentação. Ela é uma nutricionista. Ela é cobra. Ela é boa e toca bem a operação lá. E aí essa parceria nossa é porque o futuro vai ser grande para a gente. A gente vai expandir o projeto a partir do ano que vem e aí vai ser legal. E começar essa semente, né? O podcast está muito honrado em fazer parte de uma história de sucesso que já é sucesso, né? É, bem legal. Tá indo bem lá. Graças a Deus, tá indo bem legal. Muito obrigada, gente. Um grande beijo. E até a próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui no Podcast, seu podcast de arte, cultura e entretenimento, pelo Spotify e pelo YouTube. E curtam as nossas redes, assinem o programa, divulguem e compartilhem e curtam, porque a gente está muito feliz em estar aqui. Muitíssimo obrigada. Até sexta-feira que vem, às 7 da noite. Obrigada, Carlos. Obrigado a você. Obrigada.